O milionário descobre que a menina mendiga que pedia comida escondia um segredo. As luzes brilhantes da cidade de São Paulo iluminavam a vida de muitos, mas não a de Lucas. O milionário, cercado por luxo e riqueza exuberante, se sentia cada vez mais enclausurado em sua opulenta mansão. Enquanto cada canto da sua casa era um testemunho de conquistas, seu coração parecia um eco vazio. O sucesso que o cercava não preenchia o abismo da solidão. Um dia, em uma dessas tardes em que o céu ameaçava a chuva, ele decidiu dar um passeio pelas ruas movimentadas da cidade. Um desejo, talvez, de se conectar com algo verdadeiro. A multidão fervia ao seu redor. O som dos carros, das conversas e risadas o envolvia, mas era tudo apenas ruído. Foi então que ele viu Isabela. A jovem mendiga, sentada sob um viaduto, era um contraste gritante à vida que ele levava. Seus olhos, profundas lagoas de tristeza, tinham uma força silenciosa que o atraiu como um imã. Ela não pedia dinheiro, mas sim comida, uma simples esmola de dignidade. O que a levou ali? Quando Lucas se aproximou, algo entre eles mudou. Ele podia sentir a frieza da vida nas ruas e o calor que emanava dela. "Pode me ajudar?" Ela perguntou, sem olhar para ele, com uma voz quase sussurrante. Mas o que ele viu era muito mais que uma jovem pedindo. Ele viu um reflexo de tudo o que ele evitava sentir. Vulnerabilidade e necessidade. Depois de alguns minutos de conversa, Isabela revelou um segredo devastador. "Sou filha de Amélia", disse, quase como um lamento. A menção do nome causou um choque em Lucas. Amélia, uma antiga amiga que caiu no esquecimento, foi quem Lucas havia perdido quando as crueldades da vida se tornaram avassaladoras. A revelação veio como um golpe. Como podia uma história tão trágica se desenrolar sob seus olhos? Sob o mesmo céu que ele olhava da sua mansão, Lucas, atônito, sentiu uma dor intensa, como um nó na garganta. O mundo que ele conhecia começou a desmoronar. De repente, aquela conexão inusitada com Isabela parecia uma tábua de salvação em meio ao seu mar de solidão. Ele percebeu que sua riqueza poderia ser uma ferramenta de mudança, mas surgiu um dilema. Deveria ele usar sua fortuna para resgatar aquela jovem e ajudá-la a renascer? Ou deveria voltar para sua bolha de luxo e ignorar o que estava diante dele? Entretanto, o destino brincava com eles. Uma instituição de caridade avassaladora rapidamente se intrometeu na vida de Isabela, com promessas que ocultavam interesses pessoais. Lucas assistiu impotente enquanto os representantes, mais preocupados com seus próprios ganhos do que com o bem-estar da jovem, ameaçavam separá-los. A tensão crescia. Decisões crucialmente difíceis se apresentavam. Lucas sentia o peso do mundo em seus ombros. Em meio a uma discussão crítica, quando tudo parecia perdido, Isabela olhou diretamente em seus olhos e, com a voz firme, sussurrou um segredo que poderia mudar tudo. O que seria? Que legado ela guardava? Lucas, com o coração acelerado e a mente em tumulto, sentiu que suas escolhas não apenas afetariam Isabela, mas também a si mesmo. Estava diante de um caminho que poderia redimir sua alma ou afundá-lo ainda mais em suas próprias sombras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela olhou nos olhos de Lucas, um misto de esperança e medo refletido em seu olhar. Eu tenho algo para te dizer.
Sua voz era firme, mas tremia. Eu sou mais do que você imagina. Não sou só filha da Amélia. Eu sou herdeira da fortuna dela. A revelação pairou no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. O que ela estava dizendo? A filha da mulher que ele pensava ter perdido. A mulher que ele havia deixado de lado em busca de seu próprio sucesso. Agora era alguém que poderia mudar tudo. Ele se lembrou da Amélia, da sua vivacidade, de como ela sempre acreditou que o amor e a justiça poderiam vencer. Mas como isso era possível? Você não está falando sério. Lucas murmurado, a incredulidade o envolvendo como uma segunda pele. Eu sou a filha que ela teve em segredo. Quando ela morreu, eu tinha apenas 4 anos. Fui dada à adoção. Mas eu nunca esqueci quem eu sou. A voz de Isabela ecoou como um eco entre eles. Cada palavra carregava o peso de anos de dor e luta. A multidão passava freneticamente ao redor, mas tudo em volta ficou em silêncio. Os gritos de um vendedor de rua, a música de um artista. Tudo se apagou, e apenas eles dois permaneciam. Isso é surpreendente, mas Lucas sentiu o coração acelerando. Por que você não me procurou antes? Eu não sabia como. E quando descobri, a vida me prendeu aqui, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Mas agora você pode me ajudar. Sua ajuda é a única coisa que pode me tirar desse lugar. O desespero em sua voz era palpável. Lucas queria ajudar. Queria, mas ele estava tão confuso. O que aquilo significava para ele? Era uma oportunidade de redimir sua vida. Mas e se isso fosse só mais uma maneira de enterrar-se em novos problemas? E então, o que aconteceu a seguir era algo que ele jamais esperaria. Um grupo de homens apareceu de repente. Roupas escuras, olhares ameaçadores. Eles cercaram Isabela e Lucas, como uma sombra se aproximando. Isabela, você está pronta para voltar? Um deles falou. Sua voz era fria, como metal. Lucas percebeu que sua presença não era casual. Quem são vocês? A bravura de Lucas enfrentou o desconhecido, mas ele sentiu um frio crescer na sua espinha. Não importa quem somos. O que importa é o que você fará agora. Entregue a herdeira e tudo ficará bem. Você não quer se meter em mais problemas do que precisa, não é? Os homens estavam ali por Isabela. O ar se tornou pesado, e tudo que Lucas conhecia começou a desmoronar novamente. Eles sabiam sobre o segredo, sabiam sobre a fortuna, e estavam ali para reivindicar. Eu não vou deixar vocês levarem ela. Lucas sentiu um fogo subir em seu peito, mas a verdade era que ele não tinha certeza de como proteger Isabela. O que mais ela estava escondendo? Ele precisava saber para agir. A tensão no ar estava eletrificada. O olhar de Isabela estava fixo nos homens, uma mistura de medo e desafio. Não vou voltar. Eu sou mais forte e mais livre do que vocês pensam. Sua voz ecoou. E com isso, aquilo que parecia ser um confronto simples se transformou em um jogo de poder, um duelo de vontades. O que mais estava por vir? O que aconteceria se Lucas falhasse em proteger Isabela? Seu mundo, que já se tornara tão complicado, estava prestes a se desintegrar em algo ainda mais aterrador. O destino havia criado um novo labirinto, e ele estava no centro, desorientado, preso entre escolhas que poderiam custar a vida de outros além da sua. Essa era apenas a calmaria antes da tempestade, e ele não sabia se estava pronto para o que vinha a seguir. Lucas estava paralisado. A tensão no ar era palpável, e o olhar de Isabela, fixado nos homens sombrios, refletia o medo que ele próprio sentia. O que você quer de mim? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Os homens sorriram, um sorriso gelado que apenas ampliou a sensação de perigo. Estamos apenas aqui por sua herdeira. Temos um certo interesse em saber onde ela está. Um deles respondeu com um tom provocativo. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele sabia que a situação estava se complicando,
mas não tinha ideia do tamanho da tempestade que se aproximava. A multidão ao redor deles começou a notar o que estava acontecendo. Olhares curiosos se voltaram para o grupo. Murmúrios se espalharam. Ele podia ouvir alguém comentando sobre a filha da herdeira e o milionário. A sensação de ser observado era como uma faca afiada nas suas entranhas. Mas ele não tinha tempo para isso. Isabela, você tem que ir! Lucas gritou num impulso. Corre! E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Isabela, ao invés de correr, ficou imóvel. O olhar dela, antes cheio de determinação, agora mostrava confusão. O que você está fazendo? Lucas insistiu, o medo se transformando em desespero. Lucas, espere! Ela gritou de volta, seus olhos brilhando com uma tristeza profunda que cortou seu coração. Não posso fugir. Mas por quê? A incredulidade fez a voz dele falhar. Os homens começaram a se aproximar. Porque eu não sou apenas a filha da Amélia. Eu sou também a responsável por uma herança muito maior do que você imagina. Existe um motivo pelo qual eles estão aqui, ela disse, e suas mãos tremiam. Essa fortuna que me pertence, ela é mais do que dinheiro. É poder, e eu não posso deixá-los levarem isso de mim. Não posso deixar você se envolver. Lucas estava atônito. O que você quer dizer com isso? Ele engoliu em seco. A verdade inconfundível o atingiu como um soco no estômago. Você não está dizendo que... Uma percepção emergiu dele. Uma conexão inesperada entre eles. Lucas, escute! A tensão na voz dela era quase palpável. Não só uma simples mendiga que precisa de ajuda. Eu fui ensinada a lutar por tudo isso. O que você não sabe é que a herança pertence também a pessoas que não querem que eu a tenha. Eles farão de tudo para me controlar ou me eliminar. As palavras de Isabela mudaram tudo. Uma herdeira, uma luta, um poder. Agora ele não sabia mais se ajudava ou se tornava um alvo. Os homens ao redor deles estavam se aproximando. E a adrenalina disparava. Escolha sua lealdade, Lucas. Um dos homens disse, agora há poucos passos. Se mover na direção errada pode custar suas vidas. Lucas olhou para Isabela, seus olhos refletindo uma intensidade elétrica. Alguma parte dele queria entender, mas as ameaças pairavam no ar como sombras sinistras. Era uma escolha entre proteger e fugir. E naquele momento, quando a tensão estava tão alta, um disparo ecoou, cortando o ar como uma lâmina. O tempo parecia desacelerar. Tudo em volta desapareceu. Ele mal percebeu de onde vinha, mas o impacto do som reverberou em seu corpo. Foi como um estalo que selou seu destino. O olhar de Isabela se ampliou e tudo ao redor deles se transformou em caos. O que significava aquele tiro? O que realmente estava por trás daquela herança? Uma nova camada de segredos estava prestes a se revelar. Mas a única certeza que Lucas tinha agora era que nada seria como antes. E a pergunta queimava em sua mente. Quem realmente era Isabela? Naquele momento de confusão, uma escolha desesperada surgiu diante dele, ampliando a complexidade da escolha entre salvar a vida dela ou se proteger do desconhecido. Ele precisava decidir. Mas como fazer isso em meio a uma tempestade de incertezas? O disparo ecoou, quebrando o silêncio, e uma onda de pânico se espalhou. Lucas, paralisado, mal conseguiu processar o que estava acontecendo. O tempo parecia ter desacelerado, enquanto ele escaneava o rosto de Isabela. A expressão dela era um misto de medo e determinação. Mas antes que pudesse reagir, tudo ao seu redor se transformou em caos. Isabela, corre! Lucas gritou, sua voz estrondando em meio à gritaria da multidão, agora agitadíssima. Ele olhou para os homens à sua frente. Suas intenções pareciam sombrias e perigosas. O olhar entre eles era o de caçadores prontos para atacar. Mas ao invés de se dispersar,
Isabela ficou firme. Não posso, ela disse, e o desespero em sua voz alimentou seu próprio terror. Eles estão aqui para mim. E você? Você deve saber a verdade. A confusão tomou conta de Lucas. Ele não sabia o que Isabela queria dizer. O que mais poderia haver? A verdade? Que verdade? Ele perguntou, a adrenalina pulsando em seu corpo. Antes que pudesse ouvir a resposta, a situação deteriorou-se. Um dos homens, mais impaciente que os outros, avançou e agarrou Isabela pelo braço. Lucas sentiu um fogo nas entranhas. Não toca nela! Ele gritou, avançando em defesa da jovem. Mas a briga seria injusta. Ele não estava preparado. Então, outra explosão. O disparo não veio de um dos homens, mas de um lugar mais distante, e Lucas sentiu o ar se comprimir em seu peito quando viu um segundo homem cair ao chão. Incapaz de se mover. O caos aumentou. As pessoas gritavam, algumas correndo em desespero, outras tentando entender o que estava acontecendo. Quem foi? Lucas se perguntou, ainda grudado ao chão, mas não teve tempo para pensar. Um terceiro homem agora estava mirando em sua direção, e tudo dentro de Lucas gritou para ele correr. Ele queria proteger Isabela, mas o poder da situação era esmagador. Lucas, Isabela o chamou novamente, mas agora havia uma luz diferente em seus olhos. Você precisa conhecer a verdade. A herança não é só minha. Ela é de todos nós. As palavras dela o atingiram como um raio. O que ela queria dizer? Foi nesse momento de crise que tudo explodiu. Os homens estavam mais organizados do que ele pensava. Um deles começou a gritar ordens, e Lucas percebeu que não estavam apenas atrás da fortuna. Havia algo mais obscuro em jogo. Mas quando Lucas finalmente olhou com mais atenção, sua razão começou a falhar. Ele se lembrou de algo sobre sua família, uma coisa que não queria aceitar. Isabela não era apenas uma desconhecida. Havia uma história antiga que ligava seus destinos. Espere, você é da família quê? E ele se deu conta, espantado, de que havia algo que ele nunca havia se atido a pensar. Sim, meu pai. Na verdade, ele era seu tio, Lucas, Isabela revelou, quando o tempo parecia congelar. O entendimento despencou sobre ele como uma avalanche. Um silêncio denso afundou em meio ao barulho. Chamá-la de mendiga agora parecia um insulto. Ela não era apenas uma jovem perdida. Era parte de sua história. E a herança era envolta em um turbilhão de segredos familiares, de traições e de um legado que ele nunca soubera que tinha. Os homens agora estavam mais próximos, prontos para agir. Mas ele já não sabia mais se era um aliado ou um inimigo. O que ele percebia era um emaranhado de sentimentos por Isabela. Era compaixão, responsabilidade e, surpreendentemente, algo que se assemelhava a amor. Antes que pudesse se decidir, um novo disparo soou. Desta vez a bala levou um dos homens que ameaçava Isabela ao chão. E Lucas quase teve um ataque cardíaco. O verdadeiro causador da cena caótica tinha chegado. Ela estava escondida nos detalhes que não podiam ser vistos. A revelação tinha mudado tudo. As linhas entre eles, emaranhadas em lealdade e sangue, agora estavam claramente definidas. Mas então a multidão começou a se dispersar. E uma voz familiar cortou o ar. Lucas! Era sua mãe, a última pessoa que ele esperaria ver ali. A intensidade de seu olhar era de choque. O que você está fazendo aqui? E tudo congelou mais uma vez. Um novo mistério emergindo. Qual era o papel dela nessa história? E o que mais ela escondia? O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo mais uma vez. E ele sabia que as verdades que ainda faltavam seriam mais devastadoras do que poderia imaginar. Lucas estava paralisado. Sua mãe estava ali, diante dele, em meio ao caos. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas a expressão no rosto dela era de puro desespero. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu falar. O mundo começava a girar novamente,
mas só podia se concentrar nela. Não temos tempo, Lucas. Precisamos sair agora. A voz dela era intensa e urgente. Ele olhou ao redor, os homens ainda cercando Isabela, e a multidão em pânico ao seu redor. Mas algo, na expressão da sua mãe, o fazia hesitar. Havia um brilho de temor, algo que ele nunca tinha visto antes. Meu filho, você não sabe. Eu segurei tudo e por tempo demais. A voz dela tremia, e Lucas sentiu um aperto no estômago. Isabela, você não pode confiar no que parece ser. Tudo isso é uma armadilha. O coração de Lucas disparou. Mãe, o que você está dizendo? Ele olhou para Isabela, que parecia tão perdida quanto ele. Ela é minha amiga. Ela precisa de ajuda. Isabela então olhou nos olhos de Lucas, seu olhar cheio de desconfiança. O que ela está escondendo, Lucas? A tensão crescia entre os três. Foi nesse momento que os homens começaram a se mover, um deles sacando uma arma e mirando. Não! Lucas gritou, se jogando na frente de Isabela. O mundo parecia parar. Mas, antes que pudesse entender o que acontecia, um grito cortou o ar e um novo disparo ecoou. Mas não era apenas qualquer tiro. A bala atingiu a história que se desenrolava diante dele. O impacto foi avassalador. A mãe de Lucas caiu para o lado, um fluir de sangue escorrendo de seu peito. O tempo encolheu em um segundo. Mãe! O grito de Lucas ecoou entre a multidão. Um grito de dor que reverberava no fundo de sua alma. Não! Isabela gritou, se agachando ao lado dela. Lucas sentiu seu corpo inteiro congelar enquanto a cena se desenrolava. A mulher que ele sempre conhecera como sua mãe agora revelava um lado sombrio que ele nunca poderia imaginar. O que era aquela revelação devastadora? O que você fez? Isabela virou-se bruscamente para a mãe dele, o rosto contorcido pela raiva. Eu fiz o que precisei fazer para proteger a herança. A mãe de Lucas sussurrou, tentando arrumar as palavras mesmo enquanto a vida escorria de seu corpo. A fortuna de Amélia é muito mais do que vocês entendem. Eles vêm atrás de nós, de você. Você nunca devia ter estado aqui. Lucas estava em choque. A herança? O que você está falando, mãe? Você sempre disse que éramos só... Ele se sentiu tonto, como se o chão tivesse se abrindo sob seus pés. O que tudo isso significava? Ele olhou para Isabela, que agora o encarava com uma mistura de dor e confusão. Eu também sou parte disso, Lucas. Através da Amélia, nossa história está interligada. Você não pode ignorar o que somos. As palavras de Isabela rasgaram o silêncio e trouxeram um novo peso ao ar. Mas a verdade não parava ali. O tempo parecia mais espesso, e Lucas percebeu que as ramificações do que acabara de acontecer eram mais profundas do que ele. Jamais se imaginara. Sua mãe estava falando sobre herança, mas até aquele momento ele nunca soube que havia mais em jogo. Outra explosão, mas agora não era de uma arma. Um carro desgovernado surgiu da esquina da rua. Saia da frente! Gritou uma voz, enquanto o veículo avançava em direção às pessoas. E quando tudo parecia perdido, o carro colidiu com os homens que cercavam Isabela e Lucas, fazendo-os voar pelo ar. Um grito coletivo preencheu o espaço, a cena se transformando em um tenso quadro de caos e destruição. Lucas, mesmo em estado de choque, percebeu que essa reviravolta poderia ser sua única chance de escapar. A multidão estava em frenesi, e ele seguiu o instinto. Isabela, vamos! Ele agarrou a mão dela e se moveu, puxando-a para longe da cena. Eles correram, fugindo do caos, mas o peso da revelação ainda o assombrava. A verdade sobre sua mãe, sobre Isabela, e o que realmente estava acontecendo ao redor deles. Estariam a salvo agora? Ele sabia que isso não era o fim. As perguntas ecoavam em sua mente. Quem eram os homens? O que havia dentro daquela herança que poderia colocar suas vidas em risco? Uma nova verdade estava apenas começando a emergir.
E ele precisava descobrir tudo antes que fosse tarde demais. Lucas puxou Isabela pela mão, seu coração disparado enquanto a multidão se espalhava em desespero. O caos ainda ecoava ao redor deles, mas haviam se afastado da linha de fogo. Ele olhou para Isabela, tentando compreender a torrente de informações que a cercavam. O que ela queria dizer sobre a herança? E mais importante, o que a mãe dele quis dizer? Eles correram, mas as perguntas pairavam no ar como fantasmas. Para onde vamos? Isabela perguntou, ofegante, seus olhos grandes cheios de insegurança. Precisamos encontrar um lugar seguro, Lucas respondeu com a voz trêmula, pressentindo que os homens ainda estavam no encalço deles. Mas não se tratava apenas de fugir. Algo mais pesava sobre seus ombros. Eles atravessaram uma rua movimentada. O barulho da cidade ainda vibrava, mas agora parecia distante. Lucas lutava contra a confusão, a dor, os segredos que se desdobravam. A revelação sobre sua mãe o deixava em frangalhos. Os gritos, as sirenes e a adrenalina o empurravam para frente. Lucas, o que a sua mãe queria dizer? Isabela balançou as mãos, nervosa e inquieta. O que ela sabe sobre essa herança? Ele hesitou. Eu não sei. Ela falou sobre proteção, sobre algo muito sério, mas eu não sei se posso confiar nela agora. De repente, uma forte explosão iluminou o céu e fez o chão tremer sob os pés deles. Um prédio próximo estava pegando fogo. As chamas devoraram a estrutura e as janelas estouraram com o impacto. O calor os envolveu por um momento, e os gritos ao redor se transformaram em um alvoroço tumultuado. Ele se virou, ofuscado pela luz e pela fumaça, que subia como uma cortina, escondendo o resto do mundo. Vamos! Lucas gritou, arrastando Isabela para longe das chamas. Mas quando se virou, algo o paralisou. No meio da bagunça, havia um grupo de homens que ele reconheceu. Os mesmos que o cercaram antes, agora com uma expressão sombria em seus rostos. Isabela! Um deles gritou. Havia um tom de urgência em sua voz, e Lucas sentiu uma onda de arrepio escorrer por sua espinha. Venha conosco agora! Ela hesitou, o olhar dela, balançando de uma confiança feroz para o pânico. Nunca! Isabela respondeu, o peito subindo e descendo rapidamente. Eles estão aqui para me capturar. Lucas não sabia o que fazer. O instinto de protegê-la chocou-se com a realidade da situação. Mas antes que pudesse decidir, o ar ao redor deles rompeu com um estrondo inconfundível. O homem que estava diante deles, mais impetuoso, não hesitou e disparou, não contra Isabela, mas diretamente para Lucas. O tiro ecoou em meio ao caos, e em um relance, o mundo ficou em câmera lenta. Lucas se viu caindo, o peso do corpo açoitando seu peito. Mas não era ele que havia sido atingido. Isabela, em um ato destemido, empurrou-o. A bala atingiu-a no braço, e a dor que ele viu em seu rosto foi um turbilhão de emoções. Isabela, ele gritou, correndo até ela. Ela estava no chão, a expressão de luta misturada com dor. O sangue escorria de sua ferida, e o pânico tomou conta. Não, não, não! O que você fez? Isabela fechou os olhos brevemente, uma lágrima escapando. Lucas, eu tinha que parar eles. O brilho de coragem estava se apagando em seus olhos. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O grupo de homens, antes tão seguros de si, começou a recuar. A uma distância, uma figura emergiu das sombras e Lucas piscou, tentando identificar quem era. E ali estava, sua mãe. Mas não era a mulher frágil que ele conhecia. Havia uma força nela, uma presença poderosa. Deixe-os, ela ordenou, a voz cortante. Eles não têm poder aqui. E como um comando, a energia ao redor mudou. Os homens hesitaram, a incerteza se espalhando por seus rostos. Você sabe o que eles querem? Lucas questionou, confuso.
O hospital já não era mais uma opção. Tudo o que ele sentia começou a se concentrar naquela cena incrível. A mãe olhou firme, decidida. Sim, e vocês descobrirão a verdade, mas não agora. Sua vida depende disso, Lucas. Com isso, os homens começaram a recuar, e um silêncio opressivo se instaurou. Do fundo da confusão, ao lado de Isabela, tudo parecia mais claro, e ao mesmo tempo, mais complexo. O que realmente estava em jogo? O que mais sua mãe escondia? E a que preço seriam forçados a enfrentá-los novamente? Lucas apertou a mão de Isabela, sentindo o calor dela se esvair. No fundo, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e ele estava no meio disso tudo, prestes a descobrir o que realmente unia suas vidas e desenredar a trama que se estendia bem além da herança. Lucas observou sua mãe caída no chão, o coração acelerado e a mente em frangalhos. Mãe! Ele se ajoelhou ao lado dela. Suas mãos tremiam enquanto tentava estancar o sangue. Isabela estava logo ali, olhando com olhos arregalados, uma mistura de preocupação e confusão. Todo o caos à sua volta começou a parecer distante. Você tem que sair agora, a mãe de Lucas murmurou, a voz fraca, mas determinada. Eles estão vindo para você. Para mim? O que você quer dizer? Lucas respondeu, a voz tão embargada que mal conseguiu falar. Ele sentiu um nó na garganta, uma sensação terrível de que havia segredos que ele não estava preparado para ouvir. Sou eu quem te protegi, você não pode entender agora, mas... Ela hesitou, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Eu fiz escolhas, Lucas, e agora você... Você precisa saber a verdade sobre sua herança. Nesse momento, um novo disparo ecoou através do ar, e a multidão se agitou mais uma vez. O homem que disparou ainda estava por perto, e a tensão crescia. Lucas queria se levantar, queria salvar a mãe e Isabela, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Deixa eu te contar, antes que seja tarde, disse sua mãe, respirando com dificuldade. Isabela, ela não é quem você pensa que é. Não, Isabela interrompeu, o pânico crescendo em seu olhar. Eu sou... Sim, sou a filha da Amélia, e isso é a minha vida. Eu não estou aqui para te fazer mal. Ela tem que saber, Lucas. A voz de sua mãe estava se apagando, e Lucas sentiu uma onda de desespero. Você precisa entender antes que tudo acabe. Isabela não é só sua amiga. Ela é a chave para tudo. Mas antes que pudesse processar suas palavras, outra figura apareceu na cena. Um homem alto de aparência austera. Surgia com um sorriso enigmático, que projetava uma aura de intimidação. Lucas reconheceu aquele rosto. Alguém que o perseguira nas sombras. Um antigo aliado da sua mãe. O que você está fazendo aqui, André? Lucas perguntou, a incredulidade e o medo. Estourando-se em seu peito. André não respondeu. Com um movimento rápido, ele se aproximou de Isabela e a agarrou pelo braço. Foi você! Lucas gritou, o pânico subindo. Você sabe quem ela é? Sim, e você precisa fazer a escolha certa. André respondeu a voz baixa e calculada. Ela é herdeira, mas também a causa da nossa queda, a causa da morte de muitos. Não, isso não é verdade, Isabela gritou, a voz cheia de raiva, mas Lucas podia ver a dúvida em seus olhos. Eu não fiz nada. André sorriu, um sorriso frio e cruel. A história que você ouviu não é a verdade. E se você não souber agora, Lucas, vai se arrepender. O que está em jogo é maior do que você imagina. O coração de Lucas disparou. Aquilo era uma revelação devastadora. Do que você está falando? Ele não conseguia entender. A pressão aumentava, e cada palavra parecia um prego, selando o destino deles. E nesse instante, a mãe de Lucas respirou fundo, lutando para se manter consciente. Isabela, você também é uma ameaça. Uma vez que os homens a reconheçam, eles não vão hesitar. E Lucas, o que quer que você decida, saiba que a proteção está em você. Não é apenas sobre herança. Lucas queria gritar, queria entender, mas tudo parecia uma confusão. Assim que olhou para Isabela, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era aquela jovem que ele tentava salvar? Mas antes que pudesse refletir mais,
O soar de sirenes cortou o caos. Os policiais chegavam, mas não eram eles que mais o preocupavam. Um forte estrondo ecoou e o chão sob seus pés começou a tremer. Ele olhou para Isabela e então viu um dispositivo explosivo rompendo a calçada, um plano maligno em ação. Era uma armadilha que levaria todos eles ao abismo. E o que Lucas não sabia era que aquela explosão mudaria tudo novamente. Não! Ele gritou, puxando Isabela para fora do caminho. Mas aquela seria apenas a primeira onda do que estava por vir. Todos estavam em movimento, entre gritos e fumaça. E Lucas percebeu que ele não apenas enfrentaria um novo inimigo, mas também revelações devastadoras que poderiam desmoronar tudo o que conhecia. Lucas puxou Isabela pela mão, seu coração disparado enquanto a multidão se espalhava em desespero. O caos ainda ecoava ao redor deles, mas haviam se afastado da linha de fogo. Ele olhou para Isabela, tentando compreender a torrente de informações que a cercavam. O que ela queria dizer sobre a herança? E mais importante, o que a mãe dele quis dizer? Eles correram, mas as perguntas pairavam no ar como fantasmas. Para onde vamos? Isabela perguntou, ofegante, seus olhos grandes cheios de insegurança. Precisamos encontrar um lugar seguro. Lucas respondeu com a voz trêmula, pressentindo que os homens ainda estavam no encalço deles. Mas não se tratava apenas de fugir. Algo mais pesava sobre seus ombros. Eles atravessaram uma rua, movimentada. O barulho da cidade ainda vibrava, mas agora parecia distante. Lucas lutava contra a confusão, a dor, os segredos que se desdobravam. A revelação sobre sua mãe o deixava em frangalhos. Os gritos, as sirenes e a adrenalina o empurravam para frente. Lucas, o que a sua mãe queria dizer? Isabela balançou as mãos, nervosa e inquieta. O que ela sabe sobre essa herança? Ele hesitou. Eu não sei. Ela falou sobre proteção, sobre algo muito sério. Mas eu não sei se posso confiar nela agora. De repente, uma forte explosão iluminou o céu e fez o chão tremer sob os pés deles. Um prédio próximo estava pegando fogo. As chamas devoraram a estrutura e as janelas estouraram com o impacto. O calor os envolveu por um momento e os gritos ao redor se transformaram em um alvoroço tumultuado. Ele se virou, ofuscado pela luz e pela fumaça que subia como uma cortina, escondendo o resto do mundo. Vamos! Lucas gritou, arrastando Isabela para longe das chamas. Mas quando se virou, algo o paralisou. No meio da bagunça, havia um grupo de homens que ele reconheceu. Os mesmos que o cercaram antes. Agora com uma expressão sombria em seus rostos. Isabela! Um deles gritou. Havia um tom de urgência em sua voz, e Lucas sentiu uma onda de arrepio escorrer por sua espinha. Venha conosco agora! Ela hesitou, o olhar dela balançando de uma confiança feroz para o pânico. Nunca! Isabela respondeu, o peito subindo e descendo rapidamente. Eles estão aqui para me capturar. Lucas não sabia o que fazer. O instinto de protegê-la chocou-se com a realidade da situação. Mas antes que pudesse decidir, o ar ao redor deles rompeu com um estrondo inconfundível. O homem que estava diante deles, mais impetuoso, não hesitou e disparou. Não contra Isabela, mas diretamente para Lucas. O tiro ecoou em meio ao caos, e em um relance, o mundo ficou em câmera lenta. Lucas se viu caindo, o peso do corpo açoitando seu peito. Mas não era ele que havia sido atingido. Isabela, em um ato destemido, empurrou-o. A bala atingiu-a no braço, e a dor que ele viu em seu rosto foi um turbilhão de emoções. Isabela! Ele gritou, correndo até ela. Ela estava no chão, a expressão de luta misturada com dor. O sangue escorria de sua ferida e o pânico tomou conta. Não! 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 O que você fez? Isabela fechou os olhos brevemente, uma lágrima escapando. Lucas, eu tinha que parar eles.
O brilho de coragem estava se apagando em seus olhos. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O grupo de homens, antes tão seguros de si, começou a recuar. A uma distância. Uma figura emergiu das sombras, e Lucas piscou, tentando identificar quem era. E ali estava sua mãe. Mas não era a mulher frágil que ele conhecia. Havia uma força nela, uma presença poderosa. Deixe-os, ela ordenou, a voz cortante. Eles não têm poder aqui. E como um comando, a energia ao redor mudou. Os homens hesitaram, a incerteza se espalhando por seus rostos. Você sabe o que eles querem? Lucas questionou, confuso. O hospital já não era mais uma opção. Tudo o que ele sentia começou a se concentrar naquela cena incrível. A mãe olhou firme, decidida. Sim, e vocês descobrirão a verdade, mas não agora. Sua vida depende disso, Lucas. Com isso, os homens começaram a recuar, e um silêncio opressivo se instaurou. Do fundo da confusão, ao lado de Isabela, tudo parecia mais claro, e ao mesmo tempo mais complexo. O que realmente estava em jogo? O que mais sua mãe escondia? E a que preço seriam forçados a enfrentá-los novamente? Lucas apertou a mão de Isabela, sentindo o calor dela se esvair. No fundo, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e ele estava no meio disso tudo, prestes a descobrir o que realmente unia suas vidas e desenredar a trama que se estendia bem além da herança. Nesse instante, um violento tremor sacudiu o solo. A terra veio abaixo e todos olhavam em choque. Foi nesse momento que Lucas viu algo que nunca imaginou. Um carro preto, luxuoso, deslizando em direção a eles. A porta se abriu e um homem alto, com um olhar predatório, surgiu. Lucas, ele disse com um tom familiar e frio. Bom te ver novamente. A voz era inconfundível. Era o pai de Lucas, o homem, que ele pensava estar morto. A cena parou. O que estava acontecendo? Como ele estava ali? O mundo parecia girar em torno dele enquanto novas perguntas inundavam sua mente. O que mais estava escondido sob aquele manto de segredos? E ao olhar para Isabela, ele percebeu que tudo o que acreditava havia sido uma ilusão. As camadas da mentira se desnudavam diante de seus olhos. E a única certeza que Lucas tinha agora era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Lucas ficou paralisado. O homem que emergira do carro, conhecido de seu passado, tinha um olhar penetrante. Era o pai, aquele que todos acreditavam estar morto. Pai? A palavra saiu como um sussurro, quase um questionamento. Um turbilhão de emoções subiu à superfície. A raiva, a traição e a incredulidade se entrelaçavam em seu peito. Lucas, agora não é hora para o passado, o pai disse, gesticulando como se quisesse que todos ali se calassem. Precisamos agir. Não se deixe levar por essa história. Ele olhou para Isabela, e no momento em que os olhares se cruzaram, algo no ar mudou. Ela pode ser nossa salvação, ele afirmou. Salvação? Lucas repetiu, o medo tomando seu corpo. Virou para Isabela. A expressão dela era uma mistura de descrença e medo. O que você sabe sobre isso? O pai fez um gesto para que se aproximassem mais. Ouçam, os homens que estavam atrás de você não eram apenas mercenários. Eles vêm atrás de um poder que vocês não compreendem. A herança de Amélia é a chave. E Isabela, ela não só é a herdeira, mas a única que pode proteger tudo isso. Protegê-la de quem? Isabela questionou, a mão ainda segurando o braço ferido. O sangue escorria, mas ela parecia mais determinada do que nunca. Porque até agora eu só vi homens que querem me capturar. Lucas olhou entre os dois com uma mistura de confusão e desespero. A verdade se emaranhava em uma trama complexa, e ele não sabia em quem confiar. Então, o que você está dizendo é que esses homens têm interesse na fortuna de Amélia e que Isabela é a chave para o que exatamente? Antes que o pai pudesse responder, uma explosão ocorreu ao longe e a multidão começou a gritar. Todos se viraram.
A fumaça levantou-se e a agitação começava a tomar conta do ambiente. Entre os gritos, cruzou-se uma figura familiar. Era a mãe de Lucas. "Eu avisei você", ela gritou, correndo em direção a eles. "Você se meteu em algo que não consegue controlar. Lucas e Isabela, você não sabe do que está falando." Um segundo tiro ecoou, e Lucas viu o pai cambalear para o lado, um brilho de dor atravessando seu rosto. "Pai!" O grito foi um eco de desespero. Ele se agachou para ajudar, mas foi Isabela quem se lançou em ação. "Não podemos perder tempo", ela gritou, puxando Lucas para longe. Lucas hesitou. Um momento. Um nó se formava em sua garganta. O caos estava crescendo ao seu redor, mas a conexão que sentia com Isabela era mais forte. Então, enquanto a multidão se dispersava, Lucas fez uma escolha. Ele agarrou Isabela, mas o olhar que ela lançou para ele era carregado de algo mais. "Lucas, eu não sou apenas uma herdeira. A verdade que não contei, a minha ligação com você é muito mais forte. Nós estamos ligados por mais do que você imagina." O tempo parecia desacelerar novamente. E o quê? A semelhança era assustadora, mas a afirmação dela o atingiu como um soco. "O que você quer dizer?" Ele quase não conseguia dizer mais nada. O choque o deixava sem palavras. "Você e eu somos irmãos." As palavras dela ecoaram no ar e tudo pareceu se esfumar. O chão sob seus pés desmoronou. Ele precisava de um tempo, um momento para se recompor. Mas não havia. As intuições que o guiavam até ali agora não faziam mais sentido. Ele olhou para os homens, para a multidão, para a mãe e para o pai que estavam se levantando. "Irmãos, como isso é possível?" A mente de Lucas estava em frangalhos. "Você precisa acreditar em mim", Isabela insistiu, a dor em seu braço se misturando à urgência de sua revelação. O cenário ao redor começava a desaparecer em um borrão de cores e sons. Neste momento de confusão e revelação, outra explosão estrondou e tudo em que Lucas acreditava começou a desmoronar. Aquela não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma batalha por uma verdade que poderia destruir tudo. Ele olhou de novo para o pai, para a mãe e, por último, para Isabela, o nó na garganta crescendo. A revelação de que eles eram irmãos era apenas o começo de algo muito mais profundo e aterrador. Mas a pergunta permanecia: como lidar com essa nova verdade enquanto o caos se desenrolava à sua frente? Seria possível que o que eles lutavam para proteger fosse, na verdade, o verdadeiro perigo? Lucas ainda estava tentando processar a revelação de Isabela, quando o caos ao redor atingiu um novo nível. O estrondo da explosão ecoava em seus ouvidos e o medo tomava conta de todo o ambiente. O olhar de seu pai agora refletia urgência e determinação. Mas para Lucas, aquilo era uma bomba de emoções prestes a explodir. "Precisamos sair daqui, agora!" O pai de Lucas gritou, enquanto mais homens se aproximavam, a fúria estantada em seus rostos. Era uma luta pela sobrevivência, e Lucas sentia que o tempo estava acabando. "Vamos!" Lucas agarrou a mão de Isabela com força, mas as palavras dela ainda ecoavam em sua mente. "Nós somos irmãos." Um pensamento que virava sua cabeça do avesso. Eles começaram a correr, mas não antes de Lucas dar uma última olhada para sua mãe ferida. O olhar dela estava cheio de dor e preocupação. "Eu te amo, meu filho." Ela balbuciou enquanto a fumaça os engolia. "Confio em você." Lucas não sabia se poderia, mas as palavras a impulsionaram. A cada passo que davam, a distância entre eles e os homens aumentava. Mas a verdade, recém-revelada, o perseguia. Uma sombra que não podia ignorar. "Para onde estamos indo?" Isabela estava ofegante, o rosto pálido, mas seus olhos brilharam com uma luz que ele nunca tinha visto antes. "O que vamos fazer?" "Precisamos de um lugar seguro, e eu conheço um." Lucas respondeu, a resolução tomando conta dele. "O galpão da família. Pode ser um bom esconderijo." Enquanto corriam,
Os sons da cidade se tornaram uma sinfonia de pânico, as sirenes cortando o ar. Eles conseguiram chegar ao galpão, um lugar que, para Lucas, sempre foi o refúgio da infância, longe de toda a confusão do mundo. Assim que entraram, ele trancou a porta atrás deles. Estamos seguros aqui, pelo menos por enquanto. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o próprio coração e o de Isabela. Mas a ansiedade pulsava como um tambor. Lucas, sobre o que eu disse, Isabela começou, mas ele a interrompeu. Não é hora para isso agora. Precisamos pensar em como sair dessa e nos proteger. A frustração misturava-se com o desespero. O que ele sentia por ela crescia a cada segundo, mas a ameaça era muito real. Do lado de fora, gritos e barulhos de confronto continuavam, e Lucas sentia que o tempo estava acabando. Você tem que me explicar tudo mais tarde. Agora precisamos focar na segurança. E então, enquanto buscava um canto mais afastado, o pai de Lucas fez um gesto. Lucas, você e Isabela precisam saber que sua mãe sempre soube sobre tudo isso. Todo esse plano contra vocês é mais profundo do que imaginavam. As palavras pesadas que elas traziam o atingiam como um golpe. Como assim? Existem inimigos que querem tudo que pertence aos filhos de Amélia. Ela, a sua mãe e agora vocês dois. A herança é uma chave para um poder que muitos cobiçam. Lucas olhou para Isabela, a realidade de suas palavras gritando na sua mente. O que mais estava em jogo? Ele precisava proteger Isabela, não apenas do mundo lá fora, mas também dos segredos que a cercavam. De repente, a porta do galpão estremeceu. Uma batida forte fez seus corações pararem. Eles estão aqui, Lucas disse, segurando firme a mão de Isabela. Vamos lutar, Isabela respondeu, a força dela o inspirando. Barricadas foram feitas, e enquanto os homens quebravam a porta, Lucas sentiu um nó na garganta. Era a hora da verdade. Eles tinham a chance de se proteger e, ao mesmo tempo, descobrirem quem realmente eram. A batalha estava próxima, e o que viesse depois não poderia ser mudado. Eles eram mais do que herdeiros de uma herança. Mas ao olhar nos olhos de Isabela, Lucas sabia que estavam juntos nisso, irmãos em busca de um futuro que apenas começava a se desenhar diante deles. E a verdadeira batalha ainda estava por vir. Agora você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Assim, você vai estar sempre atualizado com tudo o que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Lembre-se de que você não pode sair do canal ainda. Clique na próxima história emocionante no final deste vídeo e prepare-se para uma nova aventura que vai te prender do começo ao fim.